fogo, yeah! Jorge sentou praça na cavalaria. Saudações, camaradas engajados, bem-vindos à Audioteca Pátria Socialista. Sou da sua companhia. Uma audioteca ligada à ação popular revolucionária do PDT e que reconhece o trabalhismo como o caminho brasileiro para a construção do socialismo. Para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem. Para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem. Capítulo 3. Os conceitos teóricos também são históricos. O corpo conceitual da teoria marxista não brota como fruto da imaginação fértil de seus autores, nem como um resultado de uma observação puramente pragmática dos mesmos, mas é estabelecido através do percurso do método dialético, que parte da análise da realidade concreta para sua abstração, para logo em seguida retornar ao concreto histórico e específico enriquecido pelo processo da generalização. Assim foi fundado, por exemplo, o conceito essencial da teoria marxista do Estado, que é o da ditadura do proletariado. Sua primeira elaboração, feita em 1948 no Manifesto, ainda representa, na verdade, um esboço conceitual intuitivo, pois supunha que o proletariado se constituiria em classe dominante apoderando-se do Estado existente, quer dizer, do Estado tal qual foi criado pela burguesia. Como se vê, faltava um elemento crucial que submetesse o conceito ao teste da prática, de tal maneira que sua cientificidade fosse de vez comprovada. Esse teste foi fornecido em 1871, pela experiência concreta da Comuna de Paris, que demonstrou que a classe operária, ao chegar ao poder, não podia seguir governando com a velha máquina do Estado, e que, para não perder de novo sua dominação recém-conquistada, tinha de um lado de varrer toda a velha máquina utilizada até então contra ela, e, de outro lado, precaver-se contra seus próprios deputados e funcionários, declarando-os todos, sem exceção, revogáveis em qualquer momento. O conceito de ditadura do proletariado foi, portanto, redefinido e precisando pela prática transformando-se desta forma num conceito ao mesmo tempo histórico. Novos elementos teóricos serão posteriormente incorporados a este conceito por Lenin, em função do enriquecimento proveniente da experiência histórica da Revolução Soviética. Estes elementos são de tão grande importância analítica que é justo considerar que é com este autor que tal conceito adquire toda a sua dimensão e status científico e político, em torno do qual se sedimentará definitivamente a teoria do Estado no período de transição socialista, e, ao mesmo tempo, se consolidará a concepção marxista da estratégia do processo revolucionário. Vale a pena explicitar mais amplamente em que consiste a ditadura do proletariado, desde Marx até Lenin, pois, se bem hoje este é um conceito controvertido, tal controvérsia não vem de hoje. Ela remonta às origens desde o seu questionamento feito pelos anarquistas da Primeira Internacional, como Proudhon e Bakunin, passando pelos revisionistas da Segunda Internacional, como Bernstein e Kautsky, até os eurocomunistas dos nossos dias, como Claudin e Santiago Carrilho. Na verdade, já insistia Lenin em sua época, o conceito de ditadura era o divisor de águas entre os reformistas e os revolucionários, tanto na Revolução Democrática, como o foi, por exemplo, a Revolução de 1905, como na Socialista de 1917. Isto porque, quando se substitui um tipo de Estado por outro, necessariamente se está substituindo uma ditadura por outra, ou uma democracia por outra, porque todo e qualquer Estado é uma ditadura, da mesma forma que é, ao mesmo tempo, uma democracia. Em outras palavras, todo Estado é uma ditadura democrática, ou uma ditadura ditatorial. A diferença reside no seu conteúdo de classes, quer dizer, para que as classes funcionem como democracia e para quais como ditadura, em suma,
Quais são as classes dominantes? E quais são as dominadas? A diferença preliminar entre o feudalismo, o capitalismo e o socialismo reside justamente na hegemonia do poder. No primeiro, a classe dominante hegemônica é a nobreza. No segundo, a burguesia. No terceiro, o proletariado. Não é possível, portanto, de acordo com a teoria e a concepção marxista da história, desvincular o conceito de ditadura do de democracia, pois ambos estão intrinsecamente vinculados, são unívocos. Conceber uma democracia que não coexista com uma ditadura é o mesmo que conceber um Estado sem classes sociais. Mas, ao mesmo tempo, não é correto confundir formas de Estado com as de governo. O Estado burguês, por exemplo, como destacava Lenin, pode ser regido por um governo republicano democrático ou uma monarquia escravista, mas ambas formas não alteram seu caráter essencial capitalista, que é dado pela hegemonia da burguesia como classe dominante. Porém, todas essas precisões não esgotam ainda a definição plena do conceito de ditadura do proletariado, pois, como feito histórico, ela é muito mais do que a mera inversão do polo dominante e dominado. Já dizia o mesmo Lenin que esta não pode ser caracterizada apenas pelo uso da coerção pela nova classe hegemônica, e que, inclusive, este aspecto é secundário para tipificar o socialismo, pois os aspectos coercitivos tendem a se diluir na medida em que, para e passo, se dilui a resistência burguesa. O mais característico da ditadura do proletariado é o desenvolvimento prático da aliança das antigas classes dominadas, particularmente a aliança entre as classes operária e camponesas, e, nos países desenvolvidos, bem como a mesma classe operária com as classes médias, como os profissionais, empregados nos serviços, etc. Outra característica típica é o desenvolvimento, em toda a sociedade, dos novos valores do trabalho e da disciplina, que são exatamente as imposições que a classe operária projeta em todos os níveis através de sua dominação. Naturalmente, a própria dominação hegemônica da classe operária se exerce tendencialmente de forma a maximizar o seu caráter democrático e a minimizar o aspecto ditatorial. E é por isso que o direito de revogabilidade dos eleitores sobre os eleitos deve ser uma característica típica do poder popular socialista. Da mesma maneira, o exercício do poder popular supõe uma progressiva vinculação entre as tarefas legislativas e executivas, bem como a paulatina e crescente participação da população através das distintas formas de organização de massas, na gestão da vida econômica, política, social e cultural. Estes novos mecanismos institucionais de funcionamento do Estado socialista, preconizados desde a época da Comuna de Paris, revelam seu conteúdo profundamente democrático e qualitativamente distintos das democracias burguesas. Tal participação democrática é, inclusive, um pressuposto para o desenvolvimento da própria gestão da vida social. A planificação econômica, por exemplo, que é a pedra angular da vida socialista, não poderia funcionar de maneira eficiente se fosse concebida como um engendro de tecnocratas. A planificação deve ser necessária e intrinsecamente um processo democrático, desde a elaboração do seu projeto até a consecução de suas metas finais, pois, caso contrário, estaria fadada ao fracasso. A planificação é, neste sentido, um intenso processo de mobilização nacional, um compromisso de todo um povo. Como se vê o conceito de ditadura do proletariado, não propõe nem reflete uma realidade terrorífica e demoníaca, como aparece pintada nos escritos antissocialistas, como os de Alexander Solzhenitsyn, que busca, na defesa do sistema capitalista que sucumbe, rebaixar a teoria marxista ao calabouço das injúrias desesperadas. Qual é a receita que dá para resistir à peste comunista? Vejamos, qualquer compromisso com um país comunista, qualquer que ele seja, constitui um perigo mortal. Isso porque este tipo de mente verdadeiramente paranoica considera que o comunismo se apresenta como uma força ainda desconhecida na história mundial. É um fenômeno anti-humano
de ordem metafísica, até mesmo seus vícios, seus absurdos, seus fracassos servem para reforçá-lo. Como se pode observar, os estigmas lançados junto com a confissão de imponência frente ao avanço do socialismo conduzem fatalmente a uma conclusão lógica. É necessário liquidar o socialismo e impedir o seu avanço custe o que custar, seja através de intervenções, massacres ou genocídios, pois os revolucionários são, em palavras do mesmo autor, conspiradores sem fé nem lei, e o comunismo é uma fossa energética e terrivelmente difícil sair dele, a menos que haja uma feliz convergência de todos os esforços. Nessas formulações grotescamente místicas, maniqueístas, o comunismo é a fossa, é o mal. Encontra-se a racionalização da política fascista de extermínios dos movimentos de libertação, pois é preferível prevenir que remediar. É justamente nelas onde germinam as políticas de extermínio como a de Reagan na América Central. Reflitamos. O pensamento de Solzhenitsyn, enquanto tal, de nada vale. Apesar de haver sido, na literatura, merecedor de um prêmio Nobel cujas motivações muitas vezes são óbvias, contudo, é interessante considerá-lo pelas razões apontadas acima, ou seja, por ilustrar o irracionalismo do pensamento político da direita, da sua paranoia e de seu desespero. Foi exatamente como resposta a esta atitude irracional que se radicalizaram os processos revolucionários ao acelerar neles os seus mecanismos defensivos de autopreservação, que muitas vezes conduziram à exacerbação da coerção e da repressão, pois ambas são subprodutos da debilidade própria a toda realidade em transformação, a todo poder que ainda carece de ser consolidado. Somente a partir deste marco teórico geral que torna-se possível compreender as limitações específicas e as dificuldades encontradas no curso dos processos particulares de transição socialista, desde o soviético ao nicaragüense. Vale recorrer às lições das duas experiências, da mais antiga à mais nova transição socialista. Na União Soviética, após a Revolução de Outubro, o pluripartidarismo só foi encerrado quando os partidos de oposição questionaram a nova legibilidade e começaram a conspirar e finalmente apelaram à guerra civil. O Partido Único surgiu, portanto, como um produto de circunstâncias da guerra e da debilidade da manutenção do novo poder. Porém, é necessário sublinhar que a existência do Partido Único ou do pluripartidarismo jamais foram questões de princípio na teoria marxista. Na Nicarágua, triunfou a Revolução Sandinista, que pronto buscou se afirmar como a revolução generosa na vitória. Aos inimigos se tratou com indulgência, aos opositores com respeito. Desde um primeiro momento, se buscou preservar o espaço político para a liberdade de crítica ao novo poder. Contudo, pouco a pouco, esse espaço vai se reduzindo, devido não propriamente ao uso, mas ao abuso de tal liberdade. E não será acaso um abuso da imprensa oposicionista. Justificar a ação do governo salvadorenho, que está perpetrando um verdadeiro genocídio contra seu povo. Salvador Allende, no Chile, da Unidade Popular, disse uma vez que o seu governo suportava mais do que a liberdade de oposição, suportava até a sua libertinagem. Tal era a maneira abusiva com que esta atuava em conspirações e provocações descaradas. Pois bem, em tal situação, o desenfreio de liberdade gerou o descontrole, a impossibilidade da sua preservação e, finalmente, a sua antítese, o regime autoritário e repressivo dos mais cruéis que a América Latina conheceu. Como todo Estado, o socialista não pode prescindir de seus aparelhos coercitivos, como não pode ainda prescindir dos seus aparelhos burocráticos, pois estes são mais do que heranças do feudalismo ou do capitalismo, são condições provisórias da sua existência e manutenção. O fenômeno da burocracia administrativa, da burocracia civil, por exemplo, não pode desaparecer da sociedade através de um decreto mágico. Lenin, particularmente, dedicou muito de suas preocupações e reflexões a seu respeito e chegou a adquirir uma consciência lúcida de qual era a sua raiz e como estariam criadas as condições para sua superação.
Ele compreendeu que a burocracia se cria e se recria na separação entre as tarefas administrativas e as produtivas, e que somente quando tal divisão for superada, quer dizer, quando os próprios criadores da riqueza forem capazes de administrar seus trabalhos e suas vidas, esse fenômeno desapareceria por morte natural. Cessaria de multiplicar-se, deixaria pouco a pouco de existir. Isso, por certo, supõe todo um processo de superação da divisão entre o trabalho manual e o intelectual. Supõe o desenvolvimento da automatização, supõe o socialismo avançado, como se vê a questão da burocracia, é muito mais complexa do que podem captar as mentes simplistas e, em definitiva, não pode ser ainda equacionada nas experiências incipientes do socialismo pouco desenvolvido. Faz bem lembrar que nenhuma revolução socialista triunfou até hoje sem guerra civil e sem poder prescindir da agressão imperialista sobre o território nacional. Durante ou depois do triunfo revolucionário, todas as experiências socialistas, portanto, começaram a ser construídas sobre um terreno de destruição e escombros. Em tais situações, e sobretudo se considerarmos que as revoluções triunfaram até agora em países atrasados, a herança legada pelo capitalismo foi sobretudo o seu encrustado e arraigado sistema de valores individualistas e egoístas, deixando muito pouco enquanto patrimônio científico, tecnológico, cultural e, enfim, infraestrutural. Capítulo 4. As universalidades e as particularidades do socialismo. Se buscamos um rigor conceitual indispensável para a compreensão da sociedade, é necessário precisar que todo socialismo, para ser definido como tal, possui certas características essenciais, típicas e universais, sem as quais este não existirão senão em forma caricaturesca. Muita gente confunde, por exemplo, experiências sui generis do capitalismo com o socialismo. O caso de vários países nórdicos, como a Suíça, a Suécia, a Noruega, a Finlândia, etc. Mas tal confusão em nada contribui para elucidar o que é a nova sociedade socialista. As características mais relevantes do socialismo são: a hegemonia do poder pela classe operária e a sua aliança com as demais classes trabalhadoras. Nos países onde esta classe é ainda praticamente inexistente, o poder é exercido até o seu desenvolvimento por outras classes ou setores de classes pequeno-burguesas, ou média quanto à sua população origem. Mas desde a perspectiva da classe operária e dos seus valores desenvolvidos historicamente a nível mundial. B. A abolição da propriedade privada sobre os principais meios de produção, distribuição, transportes, sistema bancário e financeiro e comércio exterior e o desenvolvimento das formas de propriedade estatal, mista, comunitária, cooperativa e outras formas associativas. Vale a pena destacar que o socialismo não supõe necessariamente a supressão de imediato da pequena e média propriedade. Ao contrário, ambas devem sobreviver por um período mais ou menos longo devido a razões humanitárias, políticas e econômicas. O arraigado espírito conservador do pequeno produtor individual, como é o caso por excelência do camponês parcelário, não concebe outra forma de organizar a produção senão em torno de sua própria administração e trabalho e o de sua família, o que deve ser respeitado por motivos pessoais, sociais e políticos. Por outra parte, é anti-econômica a gestão estatal de pequenas empresas que funcionam de maneira mais eficiente e satisfatória em mãos dos seus proprietários particulares, até que estes se convençam pela própria experiência da superioridade das formas associativas. Merece também menção a existência muitas vezes de concessões ao capital estrangeiro em empreendimentos industriais, que são feitos como instrumento de captação de recursos financeiros, científicos e tecnológicos, e de criação de novos empregos, bem como forma de desenvolvimento de determinado processo produtivo. A política de concessões ao capital estrangeiro foi preconizada e implementada desde a época de Lenin. C. Sistema de planificação da vida econômica e social. Tal sistema funciona através da centralização, porém esta deve ser profundamente democrática. Como foi ressaltado antes, a planificação passa a ser a lei do movimento fundamental
que rege o desenvolvimento das forças produtivas e que tende paulatinamente a subjugar a lei do valor, transformando-a, através do cálculo econômico, em instrumento fundamental da contabilidade e controle da economia. A planificação econômica, que é uma forma de regulação global típica do socialismo, e convém não confundi-la com o planejamento, que é sempre restrito, setoralizado, tem como objetivo, em primeira instância, compatibilizar os recursos existentes com as prioridades de desenvolvimento estabelecidas hierarquicamente. Porém, em última instância, sua meta é sempre a maximização do crescimento das forças produtivas com o fim de alcançar um domínio cada vez mais amplo do homem sobre a natureza. Existem ainda uma série de características do socialismo que se situam no terreno do universal, mas que são, contudo, mediatizantes pela especificidade de cada processo revolucionário. Tais caracteres dizem respeito a uma série de direitos democráticos básicos que são tanto políticos como econômicos, sociais e culturais. Esses direitos são específicos porque a forma pela qual são estabelecidos varia de acordo com as particularidades e possibilidades de cada experiência nacional concreta e podem ser agrupadas em 4 grandes conjuntos. A. Direitos democrático-políticos são aqueles que garantem a participação popular a mais ampla possível na gestão da vida pública, são regidos por uma Constituição socialista, cuja proposta original deve ser objeto de uma intensa discussão por parte de todos os segmentos sociais, que contempla direitos sociais avançados, como as eleições diretas e secretas, o sufrágio universal, a revogabilidade dos representantes por parte dos eleitores, os direitos plenos das mulheres, etc., bem como pelo Código de Direito. B. O direito à educação, ao aperfeiçoamento profissional e ao trabalho codigno. A educação é considerada como os demais direitos fundamentais e elementares. Uma obrigação social, de tal modo que em todo socialismo ela é obrigatória e gratuita em todos os níveis, pois é um instrumento vital, uma condição para o exercício de uma atividade profissional, um pré-requisito para que o indivíduo possa se realizar como tal e utilizar suas potencialidades em proveito social. A educação é considerada como prioridade básica numa sociedade socialista e, historicamente, os primeiros esforços de todas as revoluções foram voltados para superar velozmente as heranças herdadas do analfabetismo e do obscurantismo. O direito ao trabalho, que é o direito do ser humano de exercitar sua capacidade criadora através do seu talento, habilidade e esforço, é garantido e regulamentado através de escalas de remuneração. O princípio socialista, a cada um de acordo com seu trabalho, é o que regula a localização de cada tipo de trabalhador na escala salarial e está baseando, como destacamos antes, no critério da igualdade, que é desigual, pois toma em consideração para a recompensa material do trabalho fatores que estão diretamente relacionados com a capacidade do indivíduo, que é medida fundamentalmente pela sua complexidade, responsabilidade, desempenho, qualificação científica e tecnológica, artística ou pelo desgaste da saúde. Neste último caso, se destaca o trabalho dos mineiros, uma remuneração igual à dos engenheiros. C. Direitos à habitação codigna, alimentação satisfatória e assistência à saúde através do acesso gratuito ao sistema médico hospitalar. Estes direitos básicos refletem a essência do socialismo, cuja afirmação é inconcebível sem que estejam satisfeitos estes pré-requisitos essenciais da existência humana digna. Já dizia Marx na ideologia alemã, que são as condições materiais de existência que determinam o desenvolvimento da consciência social, o que significa que o domínio do homem sobre a natureza e sua própria natureza é cada vez mais franqueado na medida em que supera os estreitos marcos das necessidades elementares, pois assim fica cada vez mais apto para ampliar os seus horizontes enquanto ser criador e livre. Desta maneira são criadas paulatinamente também as condições para que um tipo de direito superior possa ser concebido e que destacaremos em seguida. D. O direito de ser livre, de poder optar e exercer a sua profissão como forma de realização pessoal e social, sem barreiras que não sejam aquelas levantadas pelos limites das possibilidades reais, dos direitos alheios e dos padrões éticos vigentes.
Naturalmente, este direito se enquadra num conjunto de direitos maior resultantes das conquistas sociais históricas, como o direito de informação, de crítica e de exercício do controle, e da participação ativa na administração política, econômica e social. Subjacentes a estas, libradas o grande direito irrenunciável dos povos, a independência e soberania nacional, sem a qual jamais será possível o socialismo. Capítulo 5. Que socialismo almejamos? A resposta a esta pergunta foi dada nas páginas anteriores, pois, por em cima das críticas valias e das deformações e confusões divulgadas sobre a experiência histórica, todos os que de boa fé pensam no que deve ser o socialismo no Brasil aspiram por uma sociedade nova, com as características dos direitos antes descritos. E quem poderá não estar de acordo do ponto de vista humanista e racional, de que todos devem ter acesso à mais ampla participação democrática, ao trabalho e à educação, à saúde, à habitação, à alimentação e à liberdade e à soberania. Apenas mentes visceralmente perversas, enfermas ou viciadas no egoísmo podem justificar a miséria e a marginalização de milhões de seres em nome do esbanjamento e dos lucros de uns poucos proprietários monopólicos da produção em alta escala. Grandes banqueiros, financistas, latifundiários, agiotas ou assambarcadores, porque, como foi destacado, o socialismo não é incompatível com a sobrevivência da pequena e da média propriedade, bem como respeita a livre iniciativa do produtor, como deve respeitar a autonomia de qualquer cidadão em todas as opções filosóficas, religiosas, culturais e, enfim, pessoais, como na questão do seu comportamento sexual. O socialismo deve ser entendido e ser criado como caminho da libertação do homem no sentido maiúsculo, como a via de superação dos preconceitos, do provincianismo, do chauvinismo e das restrições medíocres, que nada mais são do que um testemunho dos vestígios da insegurança e da falta de cultura dos povos. É assim que deve ser concebido o socialismo, que é mais do que possível, é necessário e urgente no Brasil. Para lograr esta transformação profunda da vida social brasileira, são necessários muitos passos intermediários e muitas reformas de base, cujas propostas estão sistematizadas no programa do PDT. Seria, pois, ocioso transcrevê-las de novo aqui, mas vale a pena recordar que o socialismo será logrado no Brasil por meio da conquista da soberania nacional, através do fim da usurpação do capital estrangeiro sobre a nossa economia, bem como pelo término da exploração desenfreada dos seus sócios menores. O grande capital monopólico nacional associado aos interesses forrâneos, através da nacionalização do sistema bancário e financeiro, que, por meioda especulação, desvia uma enorme parcela dos recursos produtivos com objetivos avaros, da estatização do comércio exterior, com o objetivo de que o intercâmbio internacional seja feito para satisfazer as demandas do nosso povo, não para aumentar ainda mais a riqueza de uns poucos. A definição das normas de convivência entre os setores da economia estatal, mista, privada, cooperativa, comunitária, com a meta de submeter o funcionamento da produção e do intercâmbio aos interesses da comunidade nacional, a organização e a participação popular em todos os níveis da vida social, para que o povo aprenda e exercite o seu direito democrático e soberano de se autogovernar, enfim, como propõe o programa do PDT, por meio da Organização Democrática da Sociedade Brasileira, em todos os níveis para exercer os seus direitos no plano político, econômico, social, educacional, cultural e internacional. Desta maneira, o socialismo se erguerá àquele patamar universal e superior da dignidade social que já atingida por outros povos, mas, ao mesmo tempo, o fará com todos os grandes processos de transformações revolucionárias, com as suas particularidades e idiosincrasias, com as suas cores verde e amarelas. Por quais caminhos enveredará esta grande revolução brasileira é impossível prever, pois neste terreno não existem princípios rígidos nem fórmulas prefixadas, mas pateticamente ingênuo é imaginar que é possível prescindir da organização e da luta do povo, de muitas formas de luta que se combinam, que se revezam, que ao mesmo tempo
se superam em momentos distintos. O certo é que nenhum povo ganha o direito irrenunciável de ser digno. Esse direito se conquista. O povo brasileiro, mestiço de muitas culturas, de muitas tradições, possui um enorme potencial, pois vive em um dos países mais ricos do mundo. O povo brasileiro, alegre, cordial e criativo, não quer apenas sobreviver, quer viver a nossa época, com pleno esplendor de quem constrói o presente vislumbrando um futuro promissor. O povo brasileiro quer ser otimista e contribuir para empregar a humanidade com as suas realizações. O povo brasileiro quer ser solidário e, com o seu exemplo, com a sua ajuda, contribuir para que haja mais progresso, mais cultura, mais amor e, sobretudo, que haja paz. A luta por todo esse ideal se justifica e se concretiza a cada dia, a cada intento, seja através de um ato de organização, de um discurso, de um diálogo, de um artigo, de qualquer forma de trabalho, de uma canção ou de uma poesia. É a luta do Brasil que busca a sua forma de socialismo.